Olá! O Justiça em Questão de hoje apresenta o Circuito pela Cidadania, uma iniciativa da comarca de Santos Dumont que promove ações sociais para os moradores da região. Entenda o que é o reconhecimento socioafetivo de paternidade. Conheça o projeto que garante que pessoas presas em flagrante sejam apresentadas ao juiz em até 24 horas. Acompanhe uma entrevista sobre a aplicação da Lei Maria da Penha no caso de vítimas transgêneras. E mais, decisões judiciais de destaque no Estado, história das comarcas mineiras e esclarecimentos jurídicos para você entender melhor os seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Todo preso em flagrante deve ser levado à presença de uma autoridade judicial no prazo de 24 horas. É o que determina o projeto Audiência de Custódia do Conselho Nacional de Justiça e que é realizado desde 2015 pelo Tribunal de Justiça de Minas. Veja. O preso é levado à presença do juiz, do promotor de justiça e do advogado ou defensor público. Uma conversa, uma pesquisa à vida pregressa, um pequeno debate franco entre as partes e o juiz decide. Você vai ter aguardando a prisão, andamento do processo, até que no futuro seja beneficiado com uma ordem de soltura. O responsável pelo seu julgamento será o juiz da terceira vara de Poços e perante ele você vai poder exercer a sua defesa e apresentar a sua versão. Preso ou livre, duas palavras que impactam diretamente na vida de uma pessoa e em um sistema carcerário que possui quase 700 mil detentos e apenas 371 mil vagas. Com a quarta maior população carcerária do mundo, o Brasil praticamente dobrou a quantidade de presos nos últimos 15 anos. Minas Gerais é reflexo do que acontece no Brasil e o Tribunal de Justiça do Estado utiliza a audiência de custódia como uma ferramenta importante para exercer um controle sobre os índices de aprisionamento temporário. À medida que o juiz qualifica a decisão, porque conhece a prova de um modo direto, e, sobretudo, à medida que o juiz tem prazo para a realização dessa decisão, a decisão tem que ser proferida em até 24 horas na audiência de custódia, nós evitamos que as pessoas aguardem encarceradas uma decisão sobre a prisão preventiva ou provisória de um modo mais amplo. Praticamente 50% da população prisional no estado de Minas, o que corresponde a cerca de 35 mil presos, se refere a presos provisórios, ou seja, que não estão em cumprimento de uma condenação definitiva. A qualificação dessa decisão e o exercício de um controle mais rigoroso sobre o aprisionamento desses elementos acaba representando muito nos números do sistema. O P, por exemplo, foi trazido hoje à audiência de custódia na presença do juiz e foi liberado, ou seja, ele estará solto dentro de algumas horas e poderá ir para casa. Me conta um pouco, P, sobre essa sua audiência aqui hoje. O que você achou dessa audiência? Achei muito bom, que o juiz me soltou e agora não vai poder ficar preso mais, não tem como ficar preso mais por muito tempo, né? Então, para mim, foi uma bênção de Deus aí. Com certeza, recebi a segunda chance, sim. É só não voltar nela de novo, né? Só não persistir nela de novo. Entendeu? Se persistir nela, vai ser sempre assim, né? Uma hora o juiz não vai dar o alvará de soltura, né? A análise de que o encarceramento é sim necessário, mas somente em alguns casos, considerados o risco social e a reincidência do preso, é um caminho para separar quem precisa ser privado da liberdade e quem pode cumprir medidas alternativas ao aprisionamento. Em algumas situações de análise só do papel, eu não daria liberdade, mas em audiência eu percebo que é possível. Aí eu já fico mais seguro de conceder liberdade e, ao mesmo tempo, de fazer uma adequação das medidas que são convenientes. A audiência de custódia está prevista em pactos e tratados assinados pelo Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. De setembro de 2016 a agosto deste ano, mais de 10 mil pessoas presas em flagrante foram imediatamente levadas à presença do juiz na Central de Recepção de Flagrantes, no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. Do total, 4.650 tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva
efetiva e outras 4.117 tiveram liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. Desde maio de 2016, a iniciativa foi implantada também em outras 6 comarcas do estado. A promotora de justiça, que participa diariamente das audiências, destaca a humanização do processo penal. E quando você fica frente a frente com a pessoa, você conversa, você sabe o contexto de vida daquela pessoa, você humaniza esse contato com o juiz, com o promotor, né? E avalia de uma melhor forma a necessidade dessa privação de liberdade. Necessidade que, segundo o defensor público, foi banalizada há tempos atrás e vem sendo feita de forma mais assistida com a audiência de custódia. Há algum tempo atrás, havia prisões para averiguação, havia prisões por vadiagem e as pessoas muitas vezes ficavam esquecidas no cárcere. Hoje, o que se tem é a atenção do Estado para aquele preso, de todas as instituições envolvidas no sistema judiciário, o juiz, o promotor e o defensor. Portanto, é assegurado e garantida ao preso a assistência jurídica, de que ele não está esquecido e de que ele vai ter a noção de por que ficou preso ou por que está sendo liberado e quais são as obrigações que ele tem. Vale aqui ressaltar que cerca de 70% dos beneficiários das ordens de liberdade cumprem rigorosa e efetivamente as obrigações estipuladas. Agora é hora de descomplicar mais um termo jurídico no quadro ABC do Judiciário. Entenda quem é o Corregedor-Geral de Justiça. Eu gostaria de saber se por acaso a senhora sabe, já ouviu falar, o que é que faz um Corregedor de Justiça? Corregedor? Eu acho que ele analisa, né, muitas situações. Não sei. Ele seria assim uma espécie do fiscal do judiciário, ver como que o judiciário está funcionando em si. O Corregedor de Justiça tem como objetivo zelar pelo bom funcionamento dos serviços judiciários. A função de corregedor é exercida por desembargadores eleitos para um mandato de 2 anos. Ele exerce funções administrativas, disciplinares, de orientação e de fiscalização no âmbito da justiça. No próximo bloco, saiba mais sobre a proteção de mulheres transgêneras por meio da Lei Maria da Penha. E entenda o que é o reconhecimento socioafetivo de paternidade. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um provimento do Conselho Nacional de Justiça veio garantir que os laços afetivos tenham a mesma importância que a ligação biológica. O documento permite o reconhecimento da paternidade socioafetiva. O provimento 63 foi publicado em novembro de 2017. Além de instituir regras para a emissão de certidões nos cartórios de registro civil, o texto também trouxe novas medidas, como a possibilidade de reconhecimento voluntário da maternidade e paternidade socioafetiva. Antes, o reconhecimento só era possível por meio de decisão judicial. A juíza da Vara de Registros Públicos da capital mineira considera a medida um avanço. Quando a gente faz um reconhecimento de paternidade biológica, a gente está falando de obrigação em primeiro lugar, né? Você foi lá, você gerou esse filho, você tem obrigação de assumir esse filho. Quando eu falo de paternidade socioafetiva, eu estou falando de escolha, de coração, né? Então é alguém que vai ser pai acima de qualquer coisa, que já é pai acima de qualquer coisa. Ele não vai ser só um nome no registro, ele efetivamente escolheu ser pai daquela pessoa. Então é muito mais importante que a paternidade biológica. O reconhecimento garante direitos ao filho e também deveres aos interessados. A paternidade socioafetiva, hoje, ela ganha a mesma feição da paternidade biológica. No registro, inclusive, não vai estar escrito que ele é pai socioafetivo, ele é como se fosse um pai biológico mesmo. E todos os direitos e obrigações que um pai biológico tem, o pai socioafetivo terá. Tá? Sucessões, então essa criança vai herdar qualquer coisa, essa criança ou esse filho reconhecido, né, vai herdar qualquer coisa que esse pai biológico tiver.
obrigações de alimentos. Se esse pai se separa da mulher, não adianta ele dizer assim, não, mas não é meu filho biológico, não tem que dar alimentos. Tem, ele é seu filho, você assumiu ele como filho, todas as obrigações. Tem direito a visitas, também não adianta a mãe falar assim, não, ele não é pai biológico do meu filho, ele não tem direito de ficar com ele nas férias, não. Tem, ele é pai, ele assumiu e ela concordou. Então tem todos os direitos. E bom que se diga, é irreversível. Fez o reconhecimento, para voltar atrás e arrepender depois não, é para sempre. Logo após a publicação do provimento, o Centro de Reconhecimento de Paternidade, em Belo Horizonte, iniciou os atendimentos. Se os interessados tiverem algum processo judicial referente a esse assunto em andamento, é preciso desistir desse processo para, então, solicitar o registro. A coordenadora do CRP conta quais os documentos necessários. Carteira de identidade das partes, né? Mãe, se o filho for menor, mãe do pai, certidão de nascimento do filho original e comprovante de endereço. Se o filho for maior, ele tem que apresentar a certidão de nascimento também, se for casado, certidão de casamento, para que a gente possa estar fazendo essa retificação também na certidão de casamento dele. Chegou a hora de mais um passeio pelo estado. Vamos viajar para Sete Lagoas e conhecer o trabalho da Justiça Mineira na comarca. Localizada na região central de Minas, a apenas 70 quilômetros de BH, Sete Lagoas é uma cidade que teve rápido crescimento nos últimos 50 anos. Segundo estimativas do IBGE, hoje, 236 mil pessoas vivem na cidade. O município é o maior da comarca, que também é composta por outras 7 cidades: Baldim, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá e Santana de Pirapama. 10 juízes, distribuídos em 8 varas e 2 unidades jurisdicionais, julgam os processos da região. Em 2017, mais de 10 mil novas ações chegaram ao judiciário. A comarca passou ainda a contar com os serviços do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. São realizadas audiências de conciliação e mediação pré-processuais e processuais, além de serviços de atendimento e orientação ao cidadão. Outro trabalho do Judiciário na comarca é destinar verbas de prestações pecuniárias para entidades sociais. Prestação pecuniária é uma forma de pena em que o condenado paga um valor à justiça. O dinheiro é dado a associações beneficentes selecionadas por edital. Em Sete Lagoas, a quantia foi investida em instituições que ajudam pessoas em situação de risco social. Entidades que contribuem para diminuir a reincidência criminal também foram beneficiadas. A Lei Maria da Penha é considerada uma importante conquista no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Eu conversei com a desembargadora Karen Emerick, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMG, sobre a aplicação da lei no caso de vítimas transgêneras. Desembargadora, a Lei Maria da Penha é aplicável em quais casos de violência? A Lei Maria da Penha elenca 5 tipos de violência, mas esses tipos de violência não são exaustivos. A violência física, patrimonial, a moral, a sexual. Existem outros casos, desde que ocorra violência contra a mulher, no sentido de gênero, e que essa violência aconteça no âmbito doméstico e familiar. E como que a Justiça tem analisado, de modo geral, esses episódios de violência cometidos não só contra mulheres, mas também contra transexuais? A própria Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, parágrafo único, ela fala que é aplicável à mulher independente da orientação sexual. Então, o entendimento que tem prevalecido, não só no Tribunal de Minas, mas em outros tribunais também, que vem firmando jurisprudência nesse sentido, é que ela é aplicável tanto para as mulheres, no sentido biológico, como também para aquelas que tenham essa construção social, esse gênero, essa colocação como mulher, que é o caso do transexual, do transgênero e do travesti. A mídia divulgou recentemente que o TJMG ampliou essa aplicação da Lei Maria da Penha nos casos de agressão contra mulheres transexuais. Qual é verdadeiramente o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre esse caso? A decisão que eu tenho conhecimento, que foi julgada, houve esse reconhecimento da aplicabilidade da lei. Em relação
a ele não teve nenhuma divergência entre os desembargadores que julgaram esse caso. Entenderam que cabe sim a aplicação da lei quando se tratar da pessoa que se reconhece nessa construção como mulher, enquanto gênero. Tem uma opinião particular, mas qual a opinião da senhora sobre a aplicação da Lei Maria da Penha para esses casos especificamente? Algo necessário? Eu fico muito à vontade para falar a minha opinião, porque eu já julguei casos dessa natureza e eu defendo, inclusive, não só em julgamentos, mas em palestras também, que tem que ter essa aplicação, esse machismo, vamos dizer assim, essa construção do homem em relação à mulher, em algumas situações ela se vê desequilibrada. Então, quando há esse desequilíbrio de poder, tem que haver a proteção, independente da orientação sexual. A gente volta daqui a pouco para mostrar um projeto de solidariedade e inclusão realizado na comarca de Santos Dumont. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Um advogado será indenizado em R$2.000 por uma mulher que participava com ele de um grupo de WhatsApp e o ridicularizou como profissional do direito. O caso foi julgado na comarca de Contagem. O defensor afirmou que passou a ser vítima de comentários ofensivos diante de ex-colegas e clientes em potencial. Em sua defesa, a ré alegou que sua atitude não foi suficiente para abalar a honra do advogado. A justiça entendeu que, ao postar comentários desabonadores em ambiente virtual, a mulher destruiu a imagem do advogado perante a sociedade, por isso, deveria indenizá-lo por danos morais. Em Governador Valadares, uma agência do Banco do Brasil foi condenada a pagar uma indenização a uma consumidora que teve seu nome negativado, mesmo depois de ter requerido o encerramento de sua conta. Segundo a decisão da 13ª Câmara Civil, o banco continuou promovendo descontos na conta sem que a correntista soubesse. A instituição financeira foi condenada a pagar R$10.000 pelos danos morais causados à autora da ação e a restituir R$ 591,60 pelos descontos irregulares. Decisão da 9ª Vara Civil do Fórum Lafayette determinou que uma viação de ônibus pague uma indenização de R$10.000 a uma passageira. Com a queda, ela foi encaminhada ao hospital com cervicalgia, lombalgia e outras escoriações. A empresa alega que a responsabilidade pelo acidente foi de um motorista que estava à frente do coletivo, que fez uma manobra repentina para entrar em um estacionamento. O condutor, para evitar o acidente, teve que frear bruscamente. A sentença concluiu que a circunstância do acidente trouxe prejuízos à passageira, por isso, ela tinha direito a receber indenização por danos morais. Promover a cidadania de uma forma diferente. O que era para ser apenas uma campanha de agasalho e doação de alimentos desenvolvida pelos servidores do Fórum de Santos Dumont envolveu outras instituições e acabou se tornando o Circuito pela Cidadania. Princesinha da Mantiqueira, terra do pai da aviação. A cidade que deu asas ao mundo. Definições não faltam a Santos Dumont, município da zona da Mata Mineira, a pouco mais de 200 quilômetros da capital Belo Horizonte. A cidade leva o nome de seu filho mais ilustre, o aviador, esportista e inventor Alberto Santos Dumont. A instalação da comarca pelo Tribunal de Justiça Mineiro foi em março de 1892, com competência para atender a outros 5 municípios. O Fórum representa bem mais que um local para dar entrada em processos e tentar resolver demandas apenas sob a luz de leis. Desde agosto de 2017, com a implantação do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, a juíza e diretora do Foro, Maria Cristina de Souza Trulho, junto com a assessora judicial Gláucia Gomes, passou a desenvolver o Circuito pela Cidadania, projeto que desenvolve ações sociais e humaniza a relação dos servidores da Justiça e demais autoridades com a população local. Nós já tínhamos aqui na comarca, particularmente eu e a minha assessora, tínhamos vontade de fazer um trabalho mais social, que fugisse
tão somente do dia a dia, da rotina de processo no fórum. A gente não tinha muito espaço para isso, porque não havia um setor que tivesse esse papel. E com a criação do Sejusc, o Sejusc é um setor do Tribunal de Justiça que tem como finalidade atuar também no setor de cidadania. Então isso possibilitou que a gente implementasse essas ideias que a gente já tinha, essa vontade que a gente já tinha de fazer algo diferente, de ter um contato nas escolas, um contato mais próximo com a coletividade. A gente já tinha essa vontade e o Sejusc possibilitou, né, a realização disso. As ações acontecem em vários locais do município, levando o fórum, a juíza e os servidores para mais perto dos cidadãos, cumprindo com louvor os conceitos de justiça e paz social. Como tudo começa pequeno, muito simples, com uma ideia mesmo de levar essa atenção, de tirar um pouco essa questão de um processo, olhar Maria, olhar João e olhar para o rosto da Maria e do João. Então a gente queria deixar de ver processos, para mim, processos lá, a gente olha aos montes, mas a gente sabe que por trás dele há pessoas. Não é só uma Maria e o João, é a Maria e é o João. Então a gente queria essa proximidade. O Centro de Referência em Assistência Social, as Polícias Civil e Militar, a Faculdade de Direito de Santos Dumont e a sociedade civil organizada se unem à proposta dos servidores do Judiciário e juntos promovem palestras, oficinas profissionalizantes, orientação jurídica, emissão de documentos básicos e lazer para idosos, crianças e adolescentes. Acho que é muito importante essa responsabilidade social, né, como um todo, porque a escola aqui é muito presente na comunidade. Então a gente tenta resgatar de todos os meios, não só como cidadão, mas, né, enfim, teve o projeto dos vídeos em relação ao combate às drogas, isso estimulou muito os meninos da escola, despertou até o interesse jurídico neles. Então, assim, são inúmeros os efeitos positivos na sociedade. Um dos efeitos positivos é a possibilidade que muitos cidadãos têm de saber mais sobre direitos e deveres. Eles podem contar com o auxílio dos estudantes do curso de Direito da Faculdade de Santos Dumont, que atuam em parceria com o projeto. Prestam esclarecimentos numa fase pré-processual, às vezes evitando um processo, evitando um conflito e informando as pessoas quais são os seus direitos ou quais não são nas situações em dúvidas que elas apresentam. Além do atendimento jurídico, alguns moradores precisam de ajuda para tirar os documentos pessoais. É aí que entra a Polícia Civil, permitindo a conquista da documentação básica e até resolvendo questões sobre a prática de crimes. Fundamental na dignidade da pessoa humana, na cidadania, a emissão de carteiras de identidade, né? A gente tem uma demanda grande no nosso município e essa parceria com o Tribunal de Justiça ela é muito acertada nesse sentido, da gente poder se dirigir onde as pessoas estão, nesses momentos de mutirão, como o TJ está fazendo, e isso proporciona muito que as pessoas sejam atendidas em suas regiões, nos seus bairros, nas suas escolas e, eventualmente, as que não são atendidas aqui se dirigem ao nosso posto de identificação da delegacia para o serviço complementar, que a gente talvez não consiga fazer a emissão do número total de carteiras aqui, atenda uma quantidade, mas sempre estamos com o posto de portas abertas. Trata-se não só de uma questão de cidadania, das pessoas terem um mínimo de dignidade, que são documentos fornecidos de forma gratuita pelo Estado, mas também de levarmos a elas uma certa atenção, uma certa proximidade dos órgãos estatais com a comunidade local e de darmos orientações a pequenas questões de crimes de menor potencial ofensivo que podem ser resolvidos em âmbito até extrajudicial, dependendo da situação. A segunda edição do projeto ocorreu na Escola Cornélia Ferreira Ladeira, que no mesmo período comemorava 50 anos de existência. Na ocasião, foi organizado em parceria com a direção da escola um concurso cultural entre os alunos. 2 grupos compostos por estudantes de várias séries produziram e gravaram vídeos sobre o mundo do tráfico de drogas, da ascensão à queda. Sob a orientação de servidores da Justiça e demais autoridades locais, eles puderam acompanhar todas as etapas de um processo criminal, da delegacia ao fórum e até o presídio.
A equipe que produziu o melhor conteúdo foi premiada com uma viagem a Belo Horizonte. Kennedy ficou impactado pelo que viu. Eu fiquei bem impressionado, entendeu? Porque para ver a realidade, né? Depois tentar fazer o tipo sendo a realidade, só que não tão real, né? Porque a gente fez o papel, eu fiz o papel do policial, outros fizeram do traficante e todos nós sentimos na pele como é a realidade, né? E sobre todos esses benefícios que o projeto tem levado ao povo de Santos Dumont, o que fica é a gratidão e o sentimento de ter gerado um filho que está crescendo e se desenvolvendo para servir o povo. Eu trato esse projeto como um filho, sabe? Para mim é uma realização mesmo, porque eu fico muito feliz, muito grata com o resultado. Fisicamente eu sempre saio morta, entendeu? Exausta, cansada, mas quando eu chego em casa, que eu olho os vídeos, que eu olho a repercussão, isso me renova para continuar, para fazer depois mais, cada vez mais. Eu queria sinceramente que o meu dia tivesse 36 horas para eu poder dedicar muito mais pro pessoal. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.